gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6 e 23. Um texto muito conhecido da igreja. Nós vamos meditar nessa noite. Romanos está no Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, um pouquinho para frente tem Romanos. Então nos diz a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, a Bíblia nos traz um assunto importantíssimo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Para falar sobre esse versículo, é necessário primeiro voltar um pouquinho no tempo, para que nós entendamos qual foi a origem do pecado e como o pecado entrou na humanidade. Lá no livro de Gênesis, meus prezados irmãos, a Bíblia diz que Deus, no princípio, criou o céu e a terra. Ainda não. Deixa em Romanos, quando precisar projetar, eu vou avisar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E depois, Deus criou o homem. E colocou o homem no jardim do Éden. Diz a Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem então passou a ser alma vivente. E Deus disse para o homem: de todo o fruto do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, e nem tocareis nele, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Ora, meus irmãos, vamos ler alguns textos da Bíblia. Peço por gentileza, por Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ver qual foi a origem do pecado. Gênesis 3, versículo 1. Então a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Eu pesquisei na Bíblia, no dicionário, o significado da palavra astuto. Na verdade, é um adjetivo, é uma qualidade. Astuto é uma pessoa que consegue alguma coisa através de estratégia, da esperteza. Se usarmos a gíria, nós poderíamos dizer na malandragem.
E a serpente era então a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a serpente, nesse momento, usou de estratégia, de astúcia. Por quê? Porque ela escolheu a mulher. Porque quando Deus deu a ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu a ordem para Adão, porque Eva ainda não havia sido criada, e Adão transmitiu para ela. E a serpente, aproveitando que a mulher não havia recebido direto a ordem de Deus, e que também a mulher é o elo mais fraco, é o vaso mais fraco, ela torce a palavra de Deus. Veja, Deus disse: pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. E o que a serpente disse? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, torceu as palavras de Deus. E não somente torceu, ela colocou dúvidas no coração da mulher. Dúvidas sobre a bondade de Deus, dúvidas sobre a retidão de Deus e dúvidas sobre a santidade de Deus. Seguindo o texto. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Veja, quando Eva comeu do fruto e deu o fruto para o seu esposo, se abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Existem teólogos que dizem que quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles estavam vestidos com uma auréola de luz. Mas quando eles pecaram, essa veste foi desfeita, e eles então perceberam que estavam nus. O conhecimento que eles receberam foi muito diferente do conhecimento que eles esperavam receber. Porque esse conhecimento fez com que o homem e a mulher sentissem medo, né? Porque eles estavam nus e foram se esconder. É interessante, meus irmãos, que Deus tinha prazer em falar com Adão. Aleluia. E quando virou a tarde, Deus disse no jardim: Adão, Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz clamar no jardim.
e me escondi porque eu tive medo, porque eu estava nu. E Deus disse: quem te disse que estavas nu? Acaso comeste da árvore que eu te ordenei, dela não comereis, nem tocareis nela? E Adão disse: a mulher que me deste por companheira me deu, e eu comi. E Deus disse para a mulher: por que fizeste isso? E ela disse: a serpente me enganou, e eu comi. Nesse momento, meus prezados irmãos, o pecado entra na humanidade. E imediatamente Deus profere então 3 sentenças. Uma sentença para a serpente, uma para a mulher e uma para o homem. Para a serpente, Deus disse: porquanto tu fizeste isso, maldita serás mais do que todas as animalhas do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que nesse versículo de Gênesis capítulo 3:15, no momento em que o homem caiu, Deus já dá uma profecia a respeito da salvação que ele haveria de prover. É bem verdade, meus irmãos, que haveria uma grande inimizade entre a semente da mulher, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: e tu esta lhe ferirás a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás feriu a semente da mulher no calcanhar, quando levou o Senhor Jesus para a cruz. Mas ao morrer na cruz pelos nossos pecados, ele trouxe a salvação para a humanidade e esmagou a cabeça da serpente. Glória a Deus. Ali, quando ressuscitou, o Senhor Jesus feriu a serpente na cabeça. Então nós vemos que a salvação já estava prefigurada quando o homem caiu lá no Jardim do Éden. Mas os irmãos podem me perguntar: se Deus é onisciente, conhecendo a fraqueza do homem, por que motivo ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim acessível ao homem? Sabendo que ele poderia pecar, ele colocou a árvore porque a árvore serviria como um teste, mediante o qual o homem poderia escolher livremente servir a Deus, amá-lo e andar com ele. Veja, meus irmãos, que originalmente o homem não foi feito para morrer. Nós temos em nós a semente da vida eterna. Mas ao pecar, a morte entrou no mundo. A Bíblia diz lá em Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos aí, meus irmãos, que Deus não criou uma máquina. Ele não programou o homem para servir. Deus colocou dentro do homem um livre-arbítrio. Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15, a Bíblia diz: vês que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Deus coloca
diante de nós, porque Ele quer que nós escolhamos servi-lo e amá-lo. Glória a Deus. Então, primeiro, Deus dá uma sentença para a serpente, mas logo em seguida Ele profere o juízo sobre a mulher. E Ele diz: porquanto fizeste isto, com dor terás filho, eu multiplicarei grandemente a tua dor, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Se nós, meus prezados irmãos, olharmos na natureza, os outros animais não sentem tanta dor na hora do parto, mas a mulher sente dor como consequência do pecado. E a Bíblia ainda diz que o desejo da mulher seria para o marido e ele a dominaria. Em muitas culturas, a mulher é praticamente uma escrava do homem. Isso não acontece aqui no Brasil, mas no Oriente Médio, por exemplo, os irmãos já viram, algumas só podem mostrar o olho, né? Uma forma de escravidão. O que é isso? Consequência do pecado. Mas para o homem, Deus disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, comendo da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comereis dela e nem tocareis nela, maldita é a terra por causa de ti. Agora a terra vai crescer espinhos e cardos, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes para o pó, porque dele fostes formado, porque tu és pó, e em pó te tornarás. Glória a Deus. Aleluia. Aí então, meus irmãos, estava a sentença do homem. Como eu havia dito, o homem não nasceu para morrer. E a Bíblia não diz quanto tempo o homem ficou no jardim do Éden servindo a Deus. Mas a grande verdade é que quando ele pecou, ele foi expulso do jardim e a humanidade inteira caiu com ele. Se nós meditarmos na Bíblia, o significado da palavra pecado, nós vamos encontrar 4 verbos gregos. Alguém pode perguntar: mas para que dizer o significado do grego? É que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e algumas partes em aramaico. Quando nós falamos que o significado do grego é tal, nós estamos dando a mais pura interpretação da Bíblia para os irmãos. E a palavra pecado, ela vem de 4 palavras gregas: hamartia, adikia, anomia e apistia. Hamartia significa transgredir ou praticar o mal. Adikia significa iniquidade, maldade ou injustiça. Anomia significa ilegalidade. E apistia significa infidelidade ou incredulidade. Por essas palavras, os irmãos já vão tendo uma ideia do significado da palavra pecado. Pecado, meus irmãos, é não cumprir os deveres cristãos. Tiago,
Lá no seu livro, capítulo 4, versículo 17, ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas pecado, irmãos, significa errar o alvo. Toda vez que nós erramos o alvo, que é Deus, nós cometemos pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu disse anteriormente, o pecado, a partir de Adão, o pecado original, se tornou universal. Uma certa vez, Deus olhou do céu para a terra. Ele olhou para o homem. É como se ele tivesse tirado um retrato, uma foto do homem. Sabe o que ele viu? Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías 1 e 5. Por que seríeis ainda castigados? Se mais vos rebelarias? Agora, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Próximo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas e nem amolecidas com óleo. É isso que Deus vê quando Ele olha para o ser humano. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Num outro episódio, está narrado lá no Salmo de número 14, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se havia algum justo, alguém que fizesse o bem. E diz a Bíblia: todos pecaram e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse é o quadro, meus amados irmãos, da humanidade diante de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. E quais são as consequências do pecado? Em primeiro lugar, o pecado traz aflição ao pecador. Lá em Isaías 48, 22, a Bíblia diz: mas o ímpio não tem paz, diz o Senhor. A pessoa sem Deus, meus irmãos, ela tem um vazio no coração. E o vazio é do tamanho de Jesus. O homem sem Deus procura a paz em um bar, em uma festa, e ali ele sente paz. Mas quando ele sai do bar, volta a tristeza, volta a aflição. O homem às vezes procura a paz através de um copo de bebida. Enquanto ele está bebendo, ele sente a paz. Mas depois ele volta a ficar triste. Às vezes o homem procura a paz através de uma picada de droga. Mas enquanto ele está sob efeito da droga, ele sente paz. Mas depois ele fica aflito novamente, porque o ímpio não tem paz, diz o Senhor. Glória a Deus. A primeira consequência do pecado: o homem não tem paz.
Segunda consequência, o pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1: porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem agravados os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas o que faz divisão entre vós e Deus são as vossas iniquidades, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Glória a Deus. O pecado interrompe, meus amados irmãos, a comunhão do homem com Deus. Mas o pecado ainda escraviza o homem. Uma certa vez, Jesus estava pregando para alguns judeus que acreditavam nele. E quem registra esse episódio é João, lá no seu livro, no capítulo 8. E Jesus, conversando com aqueles judeus, ele dizia: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E eles disseram: como é que nós vamos ser livres? Nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. E Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. Glória a Deus. Sim, o pecado escraviza o homem. Aleluia. Mas não somente isso. O pecado conduz à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluia. Diz a Bíblia em Romanos 6, 23. E o interessante, meus irmãos, é que a Bíblia fala de 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna, ou segunda morte. Morte física está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Esse versículo, diga-se de passagem, já desmonta a teoria do espiritismo, onde, segundo os espíritas, o homem tem condições de se comunicar com espíritos desencarnados. Então, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, e desmonta também a doutrina espírita da reencarnação. O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Morte física. Mas a Bíblia também fala da morte espiritual, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A pessoa está morta. Morta como? Em ofensas e pecados. Para Deus, muitas pessoas estão mortas. Não tem nenhum relacionamento com Deus. Esse tipo de pessoa pensa, vive e age como se Deus não existisse. São pessoas mortas espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas a Bíblia fala ainda, meus irmãos,
da morte mais terrível e que todo cristão deve se preocupar com ela. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz a Bíblia: mas para os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os idólatras, os homicidas, feiticeiros, adúlteros, e para todo aquele que ama e pratica mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus. Aleluia. O pecado conduz à morte. Mas se nós formos, meus prezados irmãos, por gentileza, por diante de Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus prezados irmãos, no início, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando o homem estava no jardim do Éden, havia uma relação de harmonia entre o homem e Deus. Mas quando o homem pecou, ele desfigurou a imagem de Deus que estava nele. É como se a imagem de Deus fosse arranhada. E pelo pecado, um grande obstáculo se colocou entre o homem e Deus. E esse obstáculo se chama culpa. O homem, diante de Deus, é réu culpado. E o homem, meus prezados irmãos, por si só, jamais poderia remover aquele obstáculo, porque ele não tinha condições. Só havia uma maneira daquele obstáculo chamado culpa ser removido. A iniciativa tinha que partir de Deus. E foi exatamente isso que Deus fez. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, meus prezados irmãos, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que aborrece a luz não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, meus prezados irmãos,
para reconciliar o mundo com Ele. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar. O próprio nome dele já indica isso. A palavra Jesus é a forma hebraica do grego Yeshua, que significa o Senhor salva, já indicando a obra salvadora do Senhor. E o Senhor, meus amados irmãos, é o único mediador. A Bíblia diz que há um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Deus. Se nós meditarmos na Bíblia, no plano da salvação, nós vamos ver que funciona mais ou menos como um tribunal, onde Deus é o juiz, Satanás é o promotor, é o acusador, e Jesus é o nosso advogado. Satanás chega diante de Deus e diz: este teu servo, no dia tal, mentiu, ele roubou, ele fez uma fofoca e causou uma grande encrenca. Ele fez isso, ele fez aquilo. Mas Jesus chega diante do Pai e diz: Pai, perdoa ele. Ele já confessou o pecado. Ele se arrependeu. Eu derramei o meu sangue por ele, Pai. Perdoa ele. E naquele momento se cumpre aquele versículo que diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Glória a Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não depende de obras. Alguém pode dizer: eu vou ser salvo porque eu fiz caridade. Eu vou ser salvo porque eu contribuí na igreja. Eu vou ser salvo porque eu trabalhei mais do que todos os outros. Não. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graça é o favor imerecido. Nós não merecemos. Quem aqui merece ser salvo? Começando por mim. Nenhum de nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Glória a Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu agradeço a Deus, meus amados irmãos, por esta rica oportunidade. Eu oro a Deus para que Ele fale mais profundamente
no coração dos irmãos. Nós possamos guardar esta palavra, viver esta palavra, porque é uma palavra que Deus mandou para a sua igreja nesta noite. Agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.